Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 6 e verso 15 na Nova Bíblia Viva. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 6. Introdução. Apocalipse 20 verso 6 é um versículo-chave no contexto do capítulo 20, que descreve um período de 1000 anos, o milênio, após a prisão de Satanás e antes do juízo final. Este versículo focaliza-se na bem-aventurança daqueles que participam da primeira ressurreição e reinarão com Cristo. A importância reside na promessa de um estado de santidade, ausência de medo da segunda morte, condenação eterna e uma posição de serviço sacerdotal e reinado junto a Cristo. É uma promessa de esperança e recompensa para os fiéis. Contexto histórico. Para compreender Apocalipse 20 verso 6, é essencial considerar o contexto do livro de Apocalipse como um todo. O livro foi escrito num período de perseguição à Igreja, provavelmente sob o Império Romano. A linguagem simbólica e as imagens vívidas serviam para encorajar os cristãos a perseverar na fé, mesmo diante do sofrimento. No contexto do capítulo 20, a prisão de Satanás e o reinado de Cristo com os santos por 1000 anos representam um período de vitória do bem sobre o mal. As almas daqueles que tinham sido decapitados pelo seu testemunho a respeito de Jesus, Apocalipse 20 verso 4, provavelmente se referem aos mártires cristãos que foram mortos por sua fé. O texto, portanto, oferece conforto e esperança aos que enfrentam perseguição, prometendo-lhes uma recompensa eterna e um papel ativo no reino de Cristo. Gog e Magog no versículo 8 representa as nações inimigas de Deus que se opõem ao seu povo no final dos 1000 anos. Interpretação teológica. Sob uma perspectiva teológica protestante, Apocalipse 20 verso 6 enfatiza a graça salvadora de Deus e o papel da fé em Jesus Cristo na vida do crente. A primeira ressurreição é comumente interpretada de duas maneiras. 1. A ressurreição espiritual dos crentes no momento da conversão, que os liberta do domínio do pecado e da morte espiritual. Ou, 2. A ressurreição física dos crentes justos no início do reino milenar. Independentemente da interpretação, a promessa de reinar com Cristo durante 1000 anos ressalta a ideia de que os crentes participarão ativamente do reino de Deus, seja na terra ou no céu. A ausência de terror diante da segunda morte, Apocalipse 20 verso 14 e 15, sublinha a segurança da salvação para aqueles que estão em Cristo. Serem sacerdotes de Deus e de Cristo significa que os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo e servem como mediadores entre Deus e o mundo, proclamando o Evangelho e vivendo vidas de santidade. Para os crentes contemporâneos, Apocalipse 20 verso 6 oferece encorajamento e esperança, lembrando-os de que, apesar das dificuldades e perseguições que possam enfrentar, eles têm uma promessa de vitória final em Cristo. Referências cruzadas. Aqui estão 2 versículos da Bíblia que estão relacionados a Apocalipse 20 verso 6. Romanos 6 verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Este versículo ecoa a ideia da primeira ressurreição como uma transformação espiritual que ocorre no momento da conversão. Assim como Cristo ressuscitou para uma nova vida, os crentes também ressuscitam para uma nova vida em Cristo, deixando para trás a velha natureza pecaminosa. Isso ajuda a entender a primeira ressurreição como uma experiência presente e contínua para os crentes, além de uma eventual ressurreição física. 1 Pedro 2 verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo reflete a ideia de que os crentes são um sacerdócio real, ou seja, são chamados a servir a Deus e a proclamar o Evangelho ao mundo. Ele ajuda a entender que o papel de sacerdotes de Deus e de Cristo em Apocalipse 20 verso 6 não é apenas uma promessa futura, mas também uma responsabilidade presente para os crentes. O poder e a unção para essa tarefa sacerdotal derivam do sacrifício expiatório de Cristo na cruz e da transformação realizada pelo Espírito Santo. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 15. Aqui está um estudo bíblico de Apocalipse 20 verso 15, seguindo as diretrizes fornecidas, usando a Nova Bíblia Viva. Introdução.
Apocalipse 20 verso 15 é um versículo-chave dentro do capítulo 20 do livro do Apocalipse, que descreve eventos significativos do fim dos tempos, incluindo o reinado milenar de Cristo, a derrota final de Satanás e o juízo final. Este versículo em particular serve como uma conclusão sombria para a cena do juízo final descrita nos versículos anteriores, 11 ao 14, enfatizando as consequências eternas para aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele ressalta a importância da fé em Cristo para a salvação e o destino eterno daqueles que rejeitam a Deus. Contexto histórico. O livro do Apocalipse foi escrito em um momento de grande perseguição aos cristãos pelo Império Romano. O autor, João, estava exilado na ilha de Patmos. Apocalipse 20, especificamente, emprega imagens apocalípticas e simbólicas, refletindo a linguagem e as expectativas encontradas na literatura apocalíptica judaica e cristã da época. A referência ao lago de fogo evoca imagens de destruição e julgamento presentes no Antigo Testamento, como em Isaías 30 verso 33. A menção do livro da vida também tem precedentes no Antigo Testamento, Êxodo 32 verso 32, Salmos 69 verso 28, representando um registro dos eleitos de Deus. A linguagem vívida e dramática do capítulo tinha como objetivo encorajar os cristãos perseguidos a permanecerem fiéis, mesmo diante da morte, assegurando-lhes da vitória final de Deus sobre o mal. O capítulo serve como uma mensagem de esperança e advertência, instando os ouvintes a examinar suas vidas e assegurar sua fidelidade a Cristo. Interpretação. Apocalipse 20 verso 15, e se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, expressa uma verdade teológica fundamental no cristianismo protestante. No contexto da teologia trinitária, este versículo demonstra a justiça e a santidade de Deus. O livro da vida simboliza a lista dos eleitos de Deus, aqueles que pela graça, através da fé em Jesus Cristo, foram predestinados para a salvação. O lago de fogo representa a separação eterna de Deus, o castigo justo para aqueles que rejeitaram a oferta de reconciliação através de Cristo. A frase lançado no lago de fogo indica que este julgamento é um decreto divino, não uma falha ou um esquecimento. Isso significa que a salvação é uma iniciativa divina, não algo que pode ser conquistado pelas obras. É pela fé em Jesus Cristo que os nomes são escritos no livro da vida. O versículo serve como um sério aviso. Para os crentes contemporâneos, isso significa que a profissão de fé precisa ser acompanhada por uma vida de discipulado e fidelidade a Deus. É um lembrete de que a fé não é apenas uma aceitação intelectual, mas uma transformação contínua do coração e da vida, evidenciada por amor a Deus e ao próximo. Implica também na necessidade de evangelização e testemunho, para que outros possam ter a oportunidade de encontrar a salvação através de Cristo. Referências cruzadas. Filipenses 4 verso 3. Sim, peço também a você, fiel companheiro de jugo, que ajude essas mulheres que trabalharam arduamente comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e meus demais colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Este versículo, direcionado a um companheiro cristão, conecta-se diretamente à ideia de nomes escritos no livro da vida. Ele demonstra que o conceito do livro da vida era conhecido e significativo no contexto das primeiras comunidades cristãs. Além disso, ele sublinha que aqueles que trabalham diligentemente no ministério cristão têm a promessa, ou esperança, de ter seus nomes escritos nesse livro. João 3 verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Este versículo enfatiza a dualidade de destinos eternos. Vida eterna para os que creem e ira divina para os que rejeitam. Ele complementa Apocalipse 20 verso 15 ao fornecer o critério para estar no livro da vida. A crença no Filho, Jesus Cristo. Ao rejeitar Jesus, a pessoa escolhe o caminho que leva ao julgamento descrito no versículo de Apocalipse. A combinação desses versículos destaca a importância da fé em Jesus para a salvação e evita o destino final no lago de fogo.